Tem dias que parece que todo mundo está indo, todo mundo está crescendo, casando, comprando, conquistando, e você parado, travado, olhando pela janela do próprio quarto, tentando entender o que deu errado. Sabe aquele momento em que a gente olha para os amigos, colegas de trabalho, primos distantes e até pessoas que nem conhece direito? E a única pergunta que vem é: por que comigo ainda não aconteceu? Parece que sua vida ficou no ponto morto enquanto os outros engrenaram. Você se sente como quem perdeu o bonde, como quem dormiu no ponto, e começa a surgir aquela voz dentro da cabeça: você está atrasado, você desperdiçou tempo, já era. Mas e se essa voz estiver mentindo? E se o que você chama de atraso for, na verdade, o tempo exato de Deus te escondendo do que não era para te destruir? Porque é isso que muita gente esquece. Nem todo atraso é atraso. Às vezes é proteção, é preparo, é posicionamento. Só que ninguém conta isso pra gente. Davi foi ungido como rei ainda menino, mas só assumiu o trono mais de 15 anos depois. Durante esse tempo, ele foi esquecido, escondido, perseguido, humilhado. E sabe o que Deus estava fazendo? Preparando ele. Porque não adianta chegar no trono com alma de menino. Não adianta ter coroa sem ter caráter. O problema é que a gente só enxerga o agora. E quando o agora dói, parece que Deus esqueceu. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido no meio dessa angústia. Deus nunca te deixou. Ele só te escondeu por um tempo. E Ele esconde aqueles que ama. Você pode não entender agora. Pode chorar, pode questionar, mas não desacredite de quem você é, nem de quem te chamou. Porque mesmo que os outros estejam indo na frente, o lugar que Deus preparou para você não vai caber em mais ninguém. Você não está atrasado, você está em preparação. E se você continuar comigo nesse vídeo até o final, eu vou te mostrar o porquê disso tudo estar acontecendo. E como saber quando finalmente chegou a hora de Deus te levantar. Quando a gente sente que está sendo deixado de lado, o primeiro sentimento que aparece é rejeição. Por que não me escolheram? Por que não me viram? Por que não me amaram do jeito que eu amei? E logo depois, a pergunta que rasga o peito: será que eu sou invisível até para Deus? A verdade é dura. É solitária, é difícil de aceitar. Mas eu preciso te dizer com toda delicadeza e com toda firmeza: você não está sendo rejeitado, você está sendo protegido. Tem ambientes que ainda não te receberam porque Deus está te blindando. Tem portas que não abriram porque lá dentro tem armadilha. Tem pessoas que se afastaram não porque você era pouco, mas porque Deus viu o que você ainda não viu. A gente sofre por não entender os bastidores de Deus. A gente só vê o palco, Ele vê o coração, Ele vê o orgulho que você não viu, a traição que estava vindo, o golpe, o escândalo, a armadilha emocional. E aí, em vez de te deixar entrar, Ele te esconde, te preserva, como um pai que segura o filho antes de atravessar uma rua movimentada. Como um general que só envia o soldado quando ele está pronto para a guerra. Como um oleiro que só mostra o vaso depois que ele resistiu ao fogo. E é por isso que demora. Você não foi esquecido, você está em construção. O problema é que o silêncio de Deus grita, e nesse grito muitos se desesperam, começam a se comparar, se culpar, se cobrar. Mas você não precisa correr mais, você precisa confiar. Sabe por quê? Fica aqui comigo. No próximo bloco, eu vou te mostrar um padrão espiritual que quase ninguém enxerga, mas que está presente em quase todos os grandes nomes da Bíblia. Você vai perceber que esse momento que você está vivendo já foi vivido por outros escolhidos também. E isso muda tudo. Existe um padrão espiritual que quase ninguém fala, mas que está em toda a Bíblia. Presta atenção nisso. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele esconde essa pessoa em particular. Não é castigo, é padrão.
Não é esquecimento, é estratégia. Olha só, Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, longe de tudo e de todos, antes de voltar para o Egito e libertar um povo inteiro. José foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido numa cadeia por anos, antes de se tornar governador do Egito. Davi, como já falamos, foi ungido ainda adolescente, mas voltou para cuidar de ovelhas e fugiu de Saul por muito tempo. Paulo, depois de encontrar Jesus no caminho de Damasco, passou anos em silêncio antes de começar seus ministérios. E sabe quem mais foi escondido? Jesus, o Filho de Deus, passou 30 anos em silêncio, sendo preparado, para depois ter só 3 anos de ministério público. Você consegue entender a lógica divina? 30 anos de anonimato para 3 anos de impacto eterno. Então, se hoje você está no anonimato, na espera, na preparação, você está no caminho certo. O mundo corre para aparecer, Deus espera para revelar. Porque quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Mas se você se apressar e abrir sozinho, corre o risco de entrar num lugar que vai te destruir. É melhor ser preparado por Deus do que aplaudido pelo mundo. E tem mais uma coisa, quando Deus esconde, Ele não está só te preservando do que está fora. Ele também está te curando por dentro. É nesse tempo de espera que Ele tira as feridas, os traumas, a carência, o ego. Ele limpa a tua visão, te dá discernimento, te ensina a lidar com a rejeição, com a solidão, com o orgulho escondido. Porque se você não passar por esse processo, vai repetir padrões destrutivos lá na frente. Por isso, se você está sendo escondido, aceita esse esconderijo como um lugar sagrado, não como prisão, mas como incubadora, como o ventre onde nascem os que vão gerar vida depois. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como encontrar paz enquanto espera, porque Deus não quer que você apenas aguente esse tempo. Ele quer que você floresça mesmo no secreto. E é isso que vai te preparar para o tempo da revelação. O tempo de espera é uma prova, mas também é uma oportunidade. A gente acha que está só sobrevivendo, quando na verdade Deus está querendo que a gente floresça. Você já reparou como as raízes crescem no escuro? Como o solo fértil não é o que brilha, mas o que aprofunda. É no escuro que a semente morre para dar vida. É no escondido que Deus faz nascer o invisível. E aqui vai uma verdade forte, que talvez machuque, mas cura. Enquanto você reclamar da estação, você não aproveita o que ela pode produzir. Tem gente que passa o tempo todo dizendo, quando isso passar, aí eu vou. Quando Deus me levantar, aí eu vou fazer. Mas não é quando, é enquanto. Enquanto você espera, você já pode orar mais. Enquanto você espera, você já pode estudar mais. Enquanto você espera, você pode cuidar do seu emocional, do seu físico, do seu espírito. Enquanto você espera, você floresce. Sabe qual é o segredo? Fazer do lugar escondido o seu altar. Não precisa ter palco, nem plateia. O altar que mais agrada a Deus é aquele que é construído na solidão, na sinceridade e na entrega. É ali que você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. É ali que Ele te ensina a caminhar sem precisar de aplausos. É ali que Ele te mostra o que realmente importa. E é ali que Ele te cura. Você que tem se sentido cansado, achando que nada muda, que ninguém te vê, que a vida está estagnada, talvez Deus esteja te chamando para algo mais profundo, não para fazer mais, mas para ser mais inteiro, mais maduro, mais fiel, porque Ele sabe exatamente quando te revelar, e Ele não vai se atrasar, mas você precisa permitir que esse tempo escondido cumpra o propósito que Ele desenhou. Deus não joga dados, Deus não improvisa. Cada minuto que você achou que perdeu vai ser devolvido com juros quando for a hora certa. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque quando o tempo certo chegar, você não vai apenas aparecer, você vai transbordar.
No próximo bloco eu vou te mostrar como saber se esse tempo está chegando e como se posicionar para quando Deus disser, agora é você. Você não vai querer perder isso. Tem uma frase que carrego comigo e quero te entregar agora. Quando Deus decide te levantar, Ele faz em dias o que você tentou em anos. É assim, sem aviso, sem lógica, sem pedir permissão. Aquele currículo que ninguém lia é chamado. Aquela porta que nunca abria, escancara. Aquela pessoa que te ignorava, que te procura e de repente tudo muda. Mas presta atenção, não é sorte, é tempo. O tempo dele. E o tempo de Deus tem uma força que derruba muros, muda destinos e cura o que parecia incurável. Mas como saber que esse tempo está chegando? Observe os sinais. 1. O desconforto aumenta. Você começa a sentir que o lugar onde está não te cabe mais, mas não é revolta, é sinal de crescimento. 2. As conexões mudam. Pessoas se afastam, outras chegam. Deus começa a ajustar o cenário antes de te colocar em cena. 3. O silêncio de Deus se transforma em direção. Você começa a perceber que mesmo sem respostas audíveis, Ele está conduzindo seus passos. 4. Uma inquietação santa se instala. Você não quer mais fazer qualquer coisa. Você quer fazer o que nasceu para fazer. 5. O medo vira fé. Você começa a se mover mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o final. Esses são sinais de que o tempo está mudando, de que o céu está girando ao seu favor, de que o que era invisível está prestes a ser revelado. E quando Deus diz, agora, ninguém segura, ninguém atrasa, ninguém desfaz. Mas tem uma escolha que só você pode fazer. Estará pronto quando esse tempo chegar? Porque a verdade é que Deus está mais preocupado em te preparar do que em te promover. Porque a preparação sustenta o propósito. Sem preparo, o sucesso vira armadilha. Sem maturidade, o crescimento vira vaidade. Então, se você sente que está próximo, se seu coração está começando a pulsar diferente, se a dor já está virando discernimento, se posicione. Não tente se provar, não force a barra, não se compare. Apenas continue fiel, porque a fidelidade no pouco é o que ativa o muito. E quando Deus disser, chegou a hora, vai ser impossível não te ver. No próximo bloco, vamos encerrar com uma oração e uma revelação profunda sobre esse tempo que você está vivendo. É hora de alinhar sua alma com o céu. Chegou a hora de alinhar sua alma com o céu. Talvez você tenha passado por essa jornada toda. Silêncio, rejeição, comparação, frustração. E agora esteja aqui, ouvindo essas palavras, com o coração cansado, mas ainda com fé. Mesmo machucada, mesmo tremendo, a sua fé te trouxe até aqui, e não foi à toa. Eu quero que você escute isso como se fosse Deus te lembrando agora, no seu íntimo. Filho, filha, eu não te esqueci. Eu só estava cuidando de você em silêncio. Enquanto você achava que estava parado, eu estava te posicionando. Enquanto você chorava, eu te limpava. Enquanto você se sentia sozinho, eu te abraçava por dentro. Você não está atrasado. Você está no tempo certo, no tempo de Deus. E sabe qual é a melhor parte? Deus não desperdiça dor. Tudo o que você viveu até aqui será usado. As perdas, os atrasos, os nãos vão se transformar em testemunho, em autoridade, em cura para outros. Porque o esconderijo que hoje dói, amanhã vai ser o púlpito de onde você vai falar. O deserto que hoje te esmaga vai ser o caminho por onde outros vão passar e sobreviver por causa do que você aprendeu. Você não vai sair disso do mesmo jeito. Vai sair mais forte, mais maduro, mais cheio de Deus. E agora, antes de encerrar, quero orar com você. Senhor, a pessoa que está ouvindo essa mensagem agora está cansada de esperar, cansada de não entender, mas também está aqui porque acredita que o Senhor ainda está no controle. Então eu te peço, fortalece o coração dela,
dá paz para a mente ansiosa, traz discernimento, consolo e direção. E se ainda não for o tempo, ensina ela a florescer no secreto. Mas quando for a hora, que ninguém consiga impedir o que o Senhor escreveu. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, comenta: eu confio no tempo de Deus. Isso vai ser um sinal da sua fé e uma palavra de encorajamento para quem ler. Se você ficou até aqui é porque essa mensagem foi para você. E eu quero que você leve isso como um selo no seu coração. Você não está atrasado. Você está no tempo exato de Deus. Não é o tempo do mundo. Não é o tempo das redes sociais. É o tempo do céu. E o céu não se atrasa. Talvez ninguém saiba o que você está passando. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro, travando batalhas silenciosas. Talvez ninguém tenha te perguntado se você está bem, mas Deus sabe. Deus viu, e mesmo em silêncio, Ele continua agindo. E sabe por quê? Porque você é importante demais para ser exposto antes da hora. Ele te esconde porque te escolheu. Ele te prepara porque te ama. Ele te atrasa para te alinhar. Você não é invisível. Você é invisivelmente protegido. E quando chegar o momento, quando Deus decidir te colocar onde Ele prometeu, vai ser como um relâmpago, como uma virada de chave, como um de repente que muda tudo. Mas até lá, respira fundo. Floresça no secreto. Ore em silêncio. Trabalhe no invisível. E saiba, o céu está te assistindo. Agora, se essa mensagem falou com você de verdade, eu te peço com carinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também está esperando o tempo de Deus. Deus vai usar sua vida para levantar outras. E pode ser que hoje Ele esteja começando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica firme, confia no processo e nunca esqueça: o esconderijo de Deus é o berço da sua missão.